A doença de Crohn é uma inflamação crônica que pode atingir qualquer parte do sistema digestivo, da boca até o ânus, e que muda completamente a vida de quem convive com ela. Ela faz parte de um grupo de doenças conhecidas como doenças inflamatórias intestinais, e seu principal traço é a inflamação profunda, que pode afetar todas as camadas da parede intestinal. Embora ainda não exista uma cura definitiva, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado permitem que muitas pessoas vivam bem, com controle dos sintomas e uma boa qualidade de vida. Mas o que realmente acontece no organismo de quem tem Crohn? A inflamação, que deveria ser uma resposta de defesa do corpo, se torna exagerada e acaba atacando o próprio intestino. Essa reação provoca lesões, dores abdominais e uma série de sintomas que variam de pessoa para pessoa. Em alguns casos, a doença se manifesta de forma leve e intermitente. Em outros, pode causar crises mais intensas, que exigem cuidados médicos constantes. É por isso que entender a doença e saber reconhecer seus sinais faz toda a diferença. Os sintomas mais comuns são dor abdominal, cólicas, diarreia persistente, perda de peso e até sangramento nas fezes. Em muitos casos, a pessoa nota uma sensação de fadiga constante, fraqueza e até febre. Há períodos em que os sintomas melhoram, o que chamamos de fase de remissão, e outros em que a inflamação volta a se intensificar, gerando as chamadas crises. Essa alternância pode ser frustrante, mas é também um lembrete de que o corpo está pedindo atenção e cuidado contínuo. É importante destacar que o Crohn não afeta apenas o intestino. Em várias pessoas, a doença se manifesta também fora do sistema digestivo. Problemas nas articulações, inflamações nos olhos, lesões na pele e até alterações no fígado podem ocorrer. Por isso, o acompanhamento médico precisa ser completo, com uma visão integrada da saúde da pessoa. O Crohn é uma doença intestinal, mas seus reflexos atingem o corpo inteiro e, muitas vezes, também o emocional. Embora a causa exata ainda seja desconhecida, os pesquisadores já sabem que a doença surge a partir de uma combinação de fatores. Existe uma predisposição genética, ou seja, algumas pessoas herdam uma tendência a desenvolver inflamações intestinais. Além disso, fatores ambientais, como alimentação, tabagismo, estresse e o uso frequente de certos medicamentos, podem aumentar o risco ou agravar os sintomas. O sistema imunológico também desempenha um papel central. Por algum motivo ainda não totalmente compreendido, ele passa a identificar o próprio intestino como uma ameaça, gerando uma inflamação constante. Muitas vezes, o diagnóstico não é simples. Os sintomas do Crohn se confundem com os de outras doenças intestinais, como a síndrome do intestino irritável ou colites infecciosas. O médico precisa avaliar o histórico clínico do paciente, fazer exames laboratoriais e de imagem, e, em alguns casos, realizar uma colonoscopia com biópsia. É por meio desses exames que se confirma o diagnóstico e se define a melhor estratégia de tratamento. Saber o nome da doença pode assustar num primeiro momento, mas é o passo essencial para retomar o controle da vida. Depois do diagnóstico, o acompanhamento com o gastroenterologista passa a ser parte fundamental da rotina. O tratamento é personalizado e busca principalmente reduzir a inflamação, aliviar os sintomas e evitar complicações. Em muitos casos, o uso de medicamentos é suficiente para estabilizar o quadro, mas é o estilo de vida, alimentação equilibrada, descanso e controle do estresse que mantém o organismo mais forte diante da doença. E já que estamos falando em saúde e qualidade de vida, vale lembrar que quanto mais informação de qualidade a gente tem, mais preparados estamos para cuidar de nós mesmos e das pessoas que amamos. Então, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor o que é a doença de Crohn e como ela se manifesta, aproveita para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Assim você fica por dentro das orientações mais recentes, aprende a reconhecer os sinais e descobre como pequenas mudanças no dia a dia podem transformar o seu bem-estar. E, claro, se ainda não conferiu, dá uma olhada se você já está inscrito. Muita gente assiste aos vídeos, mas ainda não se inscreveu e acaba perdendo os novos conteúdos que saem toda semana. Tratamento, controle e qualidade de vida. Depois do diagnóstico da doença de Crohn, a pergunta que mais surge é: e agora, o que eu posso fazer? Essa dúvida é compreensível, porque conviver com uma condição crônica exige aprendizado, adaptação, principalmente, esperança. O primeiro passo é entender que o tratamento tem como objetivo controlar a inflamação e manter o equilíbrio do corpo, mesmo que a doença não tenha cura definitiva. Quando bem acompanhada, ela pode ser controlada por longos períodos, permitindo uma vida praticamente normal. O tratamento médico costuma seguir 3 frentes principais: medicação, alimentação e acompanhamento regular. Os medicamentos ajudam a reduzir a inflamação, aliviar os sintomas e prevenir crises.
Durante os períodos mais intensos da doença, o médico pode prescrever corticosteroides, que agem rapidamente para conter a inflamação. Já para manter o controle a longo prazo, entram os imunossupressores e os medicamentos biológicos, como os anti-TNF, que regulam a resposta do sistema imunológico e diminuem o risco de recaídas. Esses tratamentos precisam de acompanhamento contínuo. Cada pessoa reage de forma diferente, e os ajustes no uso dos remédios são feitos com base na evolução clínica, nos exames e no retorno dos sintomas. Por isso, é essencial seguir o tratamento exatamente como o médico orienta e nunca interromper o uso das medicações por conta própria, mesmo quando a melhora parece completa. O CRO é uma doença que pode ficar silenciosa por meses, mas voltar a se manifestar se o tratamento for abandonado. Outro ponto fundamental é a alimentação. Embora a dieta não seja a causa nem a cura da doença, ela influencia diretamente o bem-estar e o controle dos sintomas. Durante as fases de crise, o sistema digestivo fica mais sensível e precisa de uma alimentação leve, com alimentos de fácil digestão e pobres em gordura. Evitar comidas muito condimentadas, industrializadas, álcool e cafeína costuma ajudar bastante. Em alguns casos, o médico pode sugerir restrição temporária de lactose ou fibras insolúveis, que podem agravar as cólicas e o desconforto intestinal. Já nos períodos de remissão, o foco deve ser nutrir e fortalecer o corpo, priorizando alimentos ricos em vitaminas, minerais e proteínas magras. Como a doença pode prejudicar a absorção de nutrientes, a orientação de um nutricionista é indispensável. Ele ajuda a montar um cardápio equilibrado, adaptado à realidade de cada pessoa. Muitas vezes, pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Comer devagar, fracionar as refeições e manter boa hidratação são hábitos simples que ajudam o intestino a funcionar melhor. O apoio emocional também é parte essencial do tratamento. Lidar com uma condição crônica pode gerar ansiedade, medo e até isolamento social. O cansaço constante e as limitações impostas pela doença, como a necessidade de estar sempre perto de um banheiro, impactam a rotina e a autoestima. Por isso, o suporte psicológico é tão importante quanto o tratamento físico. Conversar com o terapeuta, participar de grupos de apoio ou trocar experiências com outras pessoas que vivem a mesma situação pode trazer conforto e fortalecer o enfrentamento. Muitos pacientes com CRO aprendem a reconhecer seus próprios gatilhos. Situações de estresse, alimentos específicos ou falta de descanso podem precipitar crises. Esse autoconhecimento é uma das maiores ferramentas de quem vive com a doença. Quando a pessoa entende como o corpo reage e aprende a respeitar seus limites, as recaídas se tornam menos frequentes e mais fáceis de controlar. A chave está em viver com equilíbrio e atenção, sem deixar que o medo domine. Em casos mais graves ou quando surgem complicações, como fístulas, abscessos ou obstruções intestinais, pode ser necessária intervenção cirúrgica. A cirurgia não é um tratamento de rotina, mas uma alternativa para remover áreas muito afetadas ou restaurar o fluxo intestinal. Mesmo após a cirurgia, o acompanhamento médico continua, pois o CRO pode voltar a se manifestar em outras partes do intestino. A medicina, porém, tem evoluído muito nos últimos anos. Novos medicamentos biológicos e terapias personalizadas vêm proporcionando resultados cada vez mais positivos. Hoje, é possível viver com a doença de CRO de forma estável, sem limitações severas, desde que haja adesão ao tratamento e um acompanhamento atento. E talvez o mais importante, quem tem CRO não está sozinho. Essa é uma realidade que muita gente enfrenta, e falar sobre ela ajuda a quebrar o tabu e o medo. Cuidar do corpo também significa cuidar da mente, do descanso e da fé na recuperação. E quando a gente entende que o controle da doença depende de uma parceria entre médico e paciente, tudo fica mais leve. Aliás, você já percebeu como muitas pessoas convivem com sintomas digestivos há anos e não buscam ajuda por achar que é normal? Vale compartilhar esse vídeo com quem pode estar passando por algo parecido e ainda não tem diagnóstico. Às vezes, uma informação simples pode ser o início de uma mudança enorme na vida de alguém. Convivendo com a doença de CRO. Conviver com a doença de CRO é um exercício diário de paciência, autoconhecimento e persistência. Depois que o diagnóstico é confirmado e o tratamento começa, a rotina precisa ser adaptada. A doença ensina, muitas vezes da forma mais dura, que o corpo tem limites e que respeitá-los é essencial. Isso não significa abrir mão dos sonhos, mas aprender a caminhar com mais consciência, cuidando do corpo e da mente como aliados inseparáveis. Muitas pessoas com CRO relatam que um dos maiores desafios é a imprevisibilidade. Os sintomas podem variar muito de um dia para o outro, o que interfere em compromissos, viagens ou até em momentos simples, como sair para jantar com amigos. Por isso,
Planejar o dia e estar preparado para eventuais imprevistos é uma parte importante da rotina. Levar medicamentos, cuidar da alimentação e evitar situações de estresse excessivo ajudam a manter o equilíbrio. Ter uma boa comunicação com o médico também faz diferença. Ele é o parceiro principal nessa jornada. Mas não é só o corpo que precisa de atenção. O impacto emocional e social da doença é profundo. Em alguns momentos, a fadiga e a dor podem gerar frustração, irritação ou até isolamento. É importante falar sobre isso, pedir ajuda e aceitar que buscar apoio psicológico não é sinal de fraqueza, e sim de maturidade. Terapias individuais ou grupos de apoio ajudam a entender que a vida continua e que existem muitas formas de viver bem, mesmo com uma condição crônica. A família e os amigos têm um papel crucial nesse processo. Muitas vezes, quem está de fora não entende o que é conviver com uma doença invisível, que não aparece aos olhos, mas que muda completamente o dia a dia. Explicar, conversar e compartilhar informações ajuda a construir empatia. O apoio emocional, o respeito aos limites e a compreensão nas horas difíceis fortalecem o paciente e reduzem o impacto psicológico da doença. Outra parte importante da convivência com o CRO é a prevenção das crises. Embora não exista uma fórmula exata, alguns hábitos comprovadamente ajudam a reduzir o risco de inflamações. Manter horários regulares para as refeições, dormir bem, evitar o tabaco e o consumo de álcool são atitudes que favorecem o funcionamento do intestino. Além disso, manter os exames e consultas em dia é essencial para detectar qualquer alteração no início, antes que se torne algo mais sério. A relação com o alimento também muda. Comer deixa de ser apenas um ato automático e passa a ser uma escolha consciente. Entender como o corpo reage a cada tipo de alimento ajuda a montar uma rotina mais tranquila e sem sustos. Em muitos casos, é possível voltar a comer quase tudo, desde que com moderação e observação. O segredo está em adaptar, e não em restringir para sempre. Com o tempo, quem convive com a doença de Crohn aprende que ela não define quem a pessoa é. É apenas uma parte da vida, e não o centro dela. A doença ensina sobre resiliência, sobre escutar o próprio corpo e sobre o valor dos dias tranquilos, em que a dor dá uma trégua e o apetite volta. A cada período de melhora, vem também um novo aprendizado, o de celebrar pequenas vitórias, como conseguir fazer uma refeição completa sem desconforto, ou simplesmente acordar sem dor. A medicina avança todos os dias. Hoje, já existem pesquisas promissoras sobre terapias genéticas, microbiota intestinal e novos medicamentos biológicos que prometem resultados cada vez mais eficazes. O futuro é de esperança. O que antes era uma sentença de sofrimento se transforma, com o tratamento certo, em uma condição controlável e cheia de possibilidades. E talvez o maior ensinamento que a doença de Crohn traz seja este: cuidar da saúde não é esperar ficar doente, mas aprender a prevenir, observar e valorizar o corpo em cada detalhe. Mesmo diante dos desafios, é possível viver com leveza, fé e propósito. A informação é a chave, e cada pessoa que se informa ajuda a construir uma rede de apoio maior, que transforma medo em consciência e dor em aprendizado. Aliás, se você chegou até aqui, é sinal de que se importa com sua saúde, ou com a de alguém que ama. Então aproveita este momento e compartilhe o que aprendeu. Muita gente ainda sofre em silêncio, achando que o que sente é normal. Às vezes, uma conversa, um vídeo ou uma simples troca de experiência pode abrir portas para o diagnóstico e o tratamento. E se ainda não acompanha o canal, verifique se está inscrito. É a melhor forma de continuar recebendo conteúdos que informam, acolhem e ajudam a viver com mais bem-estar e equilíbrio.